Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo. Neste nosso encontro, iremos concluir o estudo das mensagens anteriores de Daniel 8,14 e a tríplice mensagem angélica. Descobriremos que a profecia dos 2.300 anos e as 3 mensagens angélicas preparam um povo remanescente para a conclusão da obra de Deus neste mundo. Este remanescente será responsável pelo alto clamor. Assim, uma cadeia profética será finalizada com a gloriosa volta de Jesus nas nuvens do céu. Esta obra é descrita por João no Apocalipse capítulo 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Apocalipse 18, 1 e 2. Em diversas passagens do Apocalipse, o termo anjo é usado para representar mensageiros humanos. E no contexto destas mensagens, fica claro que a obra de pregar o Evangelho não foi confiada aos anjos, e sim aos homens. Assim foram simbolizados e representados os grandes movimentos espirituais pelos quais a verdade presente foi anunciada ao mundo e aos homens. O mesmo acontece com esse outro anjo de Apocalipse 18. Esta é a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Deus escolheu 5 agentes para a conclusão de sua obra na terra. Enquanto Jesus conclui o juízo investigativo no santuário celestial, seu povo deve concluir o trabalho na terra. Os 5 agentes são: o primeiro anjo, Apocalipse 14, versos 6 a 7. O segundo anjo, Apocalipse 14, verso 8. O terceiro anjo, Apocalipse 14, versos 9 a 13. O outro anjo, Apocalipse 18, versos 1 a 5. O Pentecostes universal, o derramamento do Espírito Santo através da chuva serôdia. Desses 5 agentes, já estudamos 3. Falta-nos falar sobre os 2 últimos. O outro anjo e o derramamento do Espírito Santo por ocasião da chuva serôdia. A obra destes 2 agentes levará a tríplice mensagem angélica a um alto clamor. Há necessidade de outro anjo levar avante a tríplice mensagem angélica? O que ocorreu com os líderes responsáveis pela proclamação das 3 mensagens? O Senhor tem sido insultado. A bandeira da verdade da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas foi deixada arrastar no pó. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Apesar dessa situação, a pregação destas mensagens deveria prosseguir. O Senhor deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética, e sua obra não deve cessar antes do fim da história terrestre. A verdade não jazerá sempre no pó para ser espezinhada pelos homens. Será magnífica e feita honrosa. Ainda se levantará e brilhará em todo o seu natural esplendor e permanecerá firme para sempre e sempre. Assim, a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra com a sua glória. Essas mensagens confundem-se todas numa só para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Todo o mundo será provado, e todos os que houverem estado nas trevas do erro, quanto ao sábado do 4º mandamento, compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. O anúncio da tríplice mensagem deveria prosseguir sob a direção de qual anjo? Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele,
a terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente com grande voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas igrejas desde 1844. A obra desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. A mensagem do outro anjo é uma repetição da mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, verso 8. O mesmo conteúdo agora é representado por outro anjo, por outro movimento, por outro povo, por outro mensageiro. Perceba que a obra desse anjo vem no tempo devido, unindo a obra da mensagem do terceiro anjo e levando-a a um alto clamor. É claramente revelado por Ellen White que o alto clamor não será levado pelo terceiro anjo, mas pelo outro anjo, o anjo do Apocalipse 18. Se o quarto agente, o outro anjo, não viesse, a preparação para a segunda vinda de Cristo seria paralisada e comprometida. O objetivo do quarto agente é levar a tríplice mensagem angélica a um alto clamor, exaltando assim a justiça de Cristo e sua relação com a lei de Deus. Este anjo não traz nova mensagem, nova doutrina, mas reforça a mensagem esquecida e abandonada. Entretanto, quando foi que este anjo surgiu? Quem foram seus primeiros representantes? A luz do quarto agente começou a brilhar em Minneapolis, em 17 de outubro de 1888, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Nessa decisiva conferência, realizada com a presença de 90 delegados, a luz do anjo do Apocalipse 18 começou a brilhar. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagon e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. A Assembleia da Associação Geral de 1888 realizou-se nos dias 17 de outubro a 4 de novembro em Minneapolis, Minnesota. Sei que se deve fazer uma obra em favor do povo, ou muitos não estarão preparados para receber a luz do anjo que foi enviado do céu para iluminar toda a terra com a sua glória. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Podemos falar agora, mais especificamente, sobre a obra e a fase sequencial desse outro anjo. O quarto na sequência profética do Apocalipse. Quais foram os fatos históricos que comprovaram a existência desse movimento religioso? Que eventos serviram de pano de fundo para essa transição? É preciso nos situarmos no tempo e na profecia. Na Conferência Geral de Minneapolis, Minnesota, em 1888, Louis Conrad foi um dos maiores opositores à mensagem da justificação pela fé e aos mensageiros, conforme citado por Fromm em seu livro The Movement of Destiny. Devido ao fato de Ellen White proporcionar amplo apoio à mensagem aos mensageiros, Conrad passou a odiá-la e rejeitar o espírito de profecia. Em 1914, como presidente da divisão europeia, o mesmo Louis Conrad foi um dos mais destacados líderes que levou a igreja à apostasia. Com a participação dos membros da Igreja Adventista na Primeira Guerra Mundial, foi desencadeada a separação, surgindo assim o profetizado movimento de reforma. Pela rejeição da mensagem do terceiro anjo,
a igreja entrou em um declínio irreversível. Confiaram à consciência humana a decisão de fazerem parte, ainda que de forma indireta, em conflitos armados, onde os mandamentos da lei de Deus são explicitamente quebrados. Na época atual, a igreja precisa vestir suas belas vestes, Cristo, justiça nossa. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhecem a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar, por mais sedutor que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá, registrado nos livros do céu, uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. A igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celeste e os reinos deste mundo de maneira firme e decidida. Assim surgiu o movimento que tem como missão proclamar a tríplice mensagem angélica e levá-la a um alto clamor, anunciando a justiça de Cristo e a queda de Babilônia mística. Esse movimento é conhecido mundialmente como Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 1-4. Podemos destacar duas importantes missões deste outro anjo. Primeira missão, anunciar a queda de Babilônia. Segunda, convidar os cativos a sair de Babilônia. Vamos nos ater a estes dois aspectos. Primeiro, anunciar a queda de Babilônia. Como será este anúncio? Com grande voz, poderosa voz. Esta obra será de alcance mundial. Este será um Pentecostes universal, a chuva serôdia. Estamos preparados? Nossos desafios são imensos. Embora a mensagem do movimento de reforma esteja presente em mais de 130 países, atualmente somos menos de 50 mil membros ao redor do globo. O que é este número diante dos 6,5 bilhões de habitantes do mundo? Como concluir a obra com um contingente tão pequeno de membros? A igreja primitiva, em seu início, era formada por um número inferior ao nosso, mas possuía tudo o que precisava. A igreja primitiva não contava com a tecnologia ou mecanismos modernos de comunicação, mas abalou o mundo com a sua mensagem. A chuva temporã no ano 31 d.C. foi uma demonstração que Deus não depende do homem para concluir sua obra na terra. O Espírito Santo escolhe não pessoas capacitadas, mas ele capacita os escolhidos. A terra só será iluminada com a glória da justiça de Cristo quando o Espírito Santo for derramado em forma de chuva serôdia. Assim, a mensagem do outro anjo, iniciada em 1888, continuada pelo movimento de reforma, chegará a um alto clamor. Este será o Pentecostes universal. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho,
para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. A chuva temporã foi um evento em seguida à ascensão de Cristo, marcando o início de seu ministério no santuário celestial de duas fases, no lugar santo e no lugar santíssimo. Assim, após a chuva serôdia, teremos o término da obra de Cristo no santuário celestial e o fechamento da porta da graça. Por esse motivo, a mensagem precisa alcançar um alto clamor. Este é o primeiro aspecto da obra deste outro anjo. O próximo aspecto será convidar os cativos que saiam de Babilônia. Esta é a segunda missão do outro anjo. O alto clamor será ouvido por todos os fiéis para que saiam de Babilônia. Por que este convite deve ser feito? Porque a maior parte dos fiéis ainda está em Babilônia. Este será o último convite da parte de Deus para a salvação dos homens. No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Sabendo que a maior parte dos fiéis está em Babilônia, não deveríamos nos angustiar por isso? Segundo o apóstolo João, esses fiéis ainda estão em Babilônia, uma morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Precisamos convidá-los a saírem da Babilônia mística. A Babilônia mística aprisionou grande parte do povo de Deus, mas ela já caiu. Precisamos dizer isso ao mundo: sai dela, povo meu! Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades decisivas para estes últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxesse convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Entre eles, os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. O Espírito Santo, o quinto agente, terá papel decisivo na conclusão do plano da redenção, pois é ele quem prepara o povo de Deus. É o Espírito Santo que capacita o povo de Deus a levar a mensagem. É ele quem dá poder aos representantes do outro anjo a dar o alto clamor para a conclusão da obra. O que nos falta para que a terra seja iluminada com a glória da justiça de Cristo? O que nos falta para levar a mensagem a um alto clamor? Precisamos ler Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, 3. Esse verso nos deixa claro que a chuva serôdia e o alto clamor só ocorrerão quando conhecermos a Cristo, pessoalmente. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Alguém bom em teoria, sem Cristo, será péssimo na prática da verdade. O conhecimento pleno de Cristo nos levará a receber o Espírito Santo em plenitude. E qual será o resultado da ação do quinto agente? O que representará o derramamento do Espírito Santo através da chuva serôdia? Já dissemos, o Pentecostes universal. Você tem o desejo de participar desta concessão especial do poder do alto? Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente,
A chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou seu início. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Nos 4 estudos deste bloco da série Princípios de Fé, entendemos que Deus é amor. Sua misericórdia foi concedida largamente aos judeus e tem sido abundante também para conosco. Deus está chamando pessoas, está chamando você e eu para fazermos parte do povo que, revestidos da justiça de Cristo, executa a obra do anjo do Apocalipse 18. Assim receberemos o Espírito Santo em plenitude, proclamando a mensagem em alto clamor, convidando os fiéis a saírem de Babilônia e serem alcançados pelo amor de Deus. Não deseja você fazer parte desse povo representado pelo outro anjo e se preparar para receber o Espírito Santo em plenitude? Desejo fazer a você um convite. Dobremos os nossos joelhos e nossa alma diante de Deus e vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, queremos agradecer pelo imenso sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Agradecemos porque o Senhor nos deu importantes verdades. Queremos pedir nesse momento o Teu Espírito Santo em plenitude. Capacita-nos para representar este movimento simbolizado pelo outro anjo. Pedimos que abençoe todo o espectador desta série. Grave estas verdades em nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos.